altera a estação, as plantas merecem um cuidado a mais. Então, hoje será o nosso assunto dessa tarde com a Aline Ariola. Eu convidei ela para contar um pouquinho pra gente dos cuidados que tem que ter, que as pessoas sempre ficam naquela dúvida, né, Aline? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Núbia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por aceitar novamente. Outra vez, gente, eu fui até lá na loja para fazer, conversei com a Carol. Hoje a Aline veio aqui para contar pra gente um pouquinho e em breve a gente vai lá também para mostrar diversas opções de planta que você pode aí colocar na sua casa, né? Exato. Então, o tema agora é outono, né? Então, dia 20 de março, iniciamos uma nova estação e com ela alguns cuidados especiais, né? Então, a gente tem que se atentar aí a alguns pontos importantes para essa virada de estação. Então, Aline, como que é esses cuidados que a gente precisa ter com as plantas, então, nessa virada, nessa estação? Então, com a chegada do outono, a gente também começa a observar as mudanças da estação. A gente tem noites mais longas e mais frias, então a luminosidade do dia diminui, né? A umidade do ar também tem uma alteração e a gente precisa tomar esses cuidados. E também é um processo de transição da planta, ela está se preparando para entrar no inverno, então a gente precisa ter alguns cuidados importantes pensando em luminosidade, rega e também a poda dessas plantas. A gente sempre brinca com relação de a gente estar também, o nosso corpo sentindo esses efeitos, essas transformações das estações, e com as plantas não é diferente, Não né, é diferente, a gente precisa se atentar a esses pontos aí, para que ela tenha um bom desenvolvimento, né? Então, falando pra gente, como que é indicado fazer esse período assim, as podas? Muitas pessoas acham que no outono pode fazer essas podas, é indicado? Como que tem que ser esses cuidados? No outono, sim, você pode fazer essa poda, mas ela precisa de alguns cuidados especiais, né? Então, você vai retirar mais as folhas secas, as folhas que já demonstram que não estão, né, evoluindo muito bem. Então, retirada dessas folhas, retirada do que está ali, já não no processo muito legal, né? Para que ela receba mais luminosidade e para que ela fique mais resistente nesse período também, que ela já está se preparando para a entrada do inverno. Então, é uma poda mais simples, não é uma poda drástica. É a retirada de algumas folhas que não estão legais ainda, né? É importante isso, porque muitas vezes pessoas, e até eu achava, gente, por exemplo, assim, o outono, a período assim do inverno, a gente já pensa em ter mais sol, por exemplo, dentro de casa, enfim, às vezes fazer aquelas podas grandiosas, então, fugir disso. Fugir, o outono é buscar mais luminosidade para sua planta. Então, se ela está num local que nesse período a gente percebe a movimentação do sol, então buscar colocá-la mais próximo de uma janela para ela receber um pouco mais de luminosidade, porque ela precisa se preparar, então, e recarregar as energias para a próxima estação. E, Aline, sobre as plantas que é indicado plantar nesse período, quais são, assim, tem as certas que, plantar no outono vai dar super certo, você não vai ter erro? Tem algumas que a gente nota a procura delas nesse período, né? Então, aumenta a procura por algumas flores, como a petúnia, mini amor perfeito, lavanda. Então, são épocas ideais para plantar essas folhagens, essas forrações, para que elas se desenvolvam melhor e no inverno ela consiga estar forte, né, para essa estação. Isso, tem um cuidado com as estações, o que plantar é bem indicado, porque às vezes as pessoas, eu queria tanto tal folhagem, e vai lá e planta na estação errada, de maneira errada, e aí já fica chateado, você não tem sorte, Exato. Não dá certo. Precisa, a germinação depende muito, né, dessa temperatura, da luminosidade, e também vale observar a região em que você mora, né? A região determina muito o que ou não plantar, né, nas estações. Inclusive o ambiente também é bem importante ter esses cuidados, porque tem algumas plantas que não precisam de muito sol, outras que precisam de mais, né? Exato. Então, como eu comentei, a gente sente a diferença do ambiente, de umidade, de luz, de vento. Então, no outono é uma estação característica por bastante vento, né? Então, a gente precisa evitar que algumas plantas peguem vento. Por exemplo, a samambaia é uma planta mais sensível. Então, se ela está na minha varanda, num local que pega muito vento, eu já tenho que resguardá-la, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados e tudo vai depender de qual planta e qual lugar. Todas elas dão sinais para nós de como devemos cuidá-la, onde devemos deixá-las, né?
Isso que você falou, tocando no assunto da samambaia, minha mãe não teve muita sorte esses dias com uma samambaia. Ela colocou perto na sala, mas ela ficava muito fechada. E ela começou a ficar no aspecto, assim, sabe quando tá vendo que ela não tá... Tá triste. Tá triste, que ela não tá aquela coisa verde bonita. Aí ela trocou, já colocou no ambiente mais aberto, pronto, já deu outra vida pra ela. A gente brinca, né, mas é muito real. As plantas escolhem aonde elas vão ficar bem. Então, se você coloca ela num local em que ela não recebe a iluminação suficiente, ela vai escolher, ela vai dar sinais de que aquele local não está legal para ela. Então, a gente escolhe, mas ela também escolhe se ela vai se desenvolver bem lá ou não, né? Isso aí. Viu, gente? Não é só às vezes vocês falam assim, ah, é porque eu não dou certo. Às vezes é o ambiente que você está escolhendo para sua planta que não está dando certo. Então, não dá para desistir, né, Aline? São várias questões que tem que observar. Uma delas também, nesse período de outono, é a rega, né? Então, é um período que as plantas ficam úmidas mais tempo. Então, ela dissipa a água com menos velocidade, né? Então, sempre antes de fazer a rega da sua planta, você deve observá-la e deve observar também o substrato dela. Então, no verão eu regava ela um dia sim, um dia não. Pode ser que no outono você precise espaçar mais essa rega. Então, observe a sua planta, ela dá sinais, né? Ela te dá, as folhas dela te dão sinais, algumas mais do que outras, né? Então, por exemplo, o lírio da paz é uma planta que ela te dá sinal quando ela precisa de água. Então, você não precisa regar ela o tempo todo, você vai perceber que ela deu uma murchadinha, você vai colocar um pouco de água, ela vai reviver. E ter esse cuidado também na quantidade de água também, porque às vezes vou colocar bastante porque ela tá precisando, fez aquele colocar o dedinho na terra, viu que tá seco, vai lá, coloca um monte, aí também não dá certo. A gente precisa observar muito o substrato em que ela tá plantado e como está funcionando a drenagem desse vaso. Então, se eu plantei a minha planta num substrato bom, né, em que ela tá drenando bem a água, o meu vaso importante, estar furado, eu posso colocá-la embaixo de uma torneira, deixar a água passar por toda ela, escorrer bem e aí pôr ela no lugar de novo. Ela não vai sofrer, mas desde que esse substrato esteja bem drenando, né, drene bem essa água e não fique compactado, né? Isso é muito importante observar também. E Aline, sobre a adubagem também, precisa ter um cuidado, né? Todas as plantas que precisam, realmente todas precisam disso? Assim, o que nós indicamos, né, é muito dos sinais que as plantas dão. Mas principalmente as plantas que nós cultivamos dentro de casa, em vasos, a gente precisa observar com maior frequência a adubação dessas plantas, né? Nós indicamos muito, principalmente para nós que cuidamos das plantas em casa, não temos um estudo muito aprofundado, os fertilizantes orgânicos, adubos orgânicos, que eles não vão agredir sua planta. Então, se fosse para eu dar uma dica, eu sugeriria todo início de estação, principalmente em estações que a planta ainda não está dormente, que é primavera e verão, caprichar nessa adubação para que ela passe esse período de outono e inverno, que é um período um pouco mais delicado para a planta, que ela passe já bem forte com seus nutrientes repostos, né? Com sua terra boa, sua planta já forte. Para chegar na primavera, no verão, para ela vir linda, maravilhosa. Exatamente. Né, legal isso que você passou pra gente, esses cuidados. Então, pra gente resumir, cuidado então com o ambiente, cuidado com a questão da água, vários cuidadinhos que tem que ter, né? É muito importante. Luminosidade, a adubação, a rega e a poda com cautela. Então, são pontos importantes que nós temos que destacar aí durante o outono. Com certeza. E reforça pra gente das plantas, então, que é indicado plantar nesse período para as pessoas, já vou ir atrás para ver se eu dou certo aqui com essas plantas. Pensando em flores, né, para forração, quero meu jardim bonito no inverno, a gente tem begônias, a petúnia, como eu falei, a lavanda, mini amor perfeito. São algumas plantas que a gente pode, sim, ousar plantar nessa estação, que elas vão deixar nosso jardim bonito. Com certeza. Obrigada, então, Aline, por participar do nosso Ver Mais. Vem aqui contar um pouquinho as dicas, esses cuidados. Quando mudar para o inverno, vocês vêm aqui de novo para passar mais dica para gente. Com certeza. Pode deixar. Obrigada pelo convite mais uma vez, Núbia. Obrigada eu.